Bom, gente, nós viemos aqui, né, durante toda uma manhã cidade, acompanhando, né, alguns problemas envolvendo tubulações de responsabilidade da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, e o mais recente foi, né, Vitor, o cano aí que estourou lá no Cedro, e esse não foi o único caso este ano, infelizmente. Pois é, Laís, a gente tem falado aqui sobre a chegada de água, a governadora tem anunciado água do São Francisco, uma nova estação de tratamento, então volume de água maior. Mas a gente já conhece as dificuldades das tubulações aqui. São tubulações antigas que foram colocadas para um volume de água e agora temos um outro volume diferente. Então, esses acidentes têm acontecido. O Antônio Freire está aqui, o gerente de negócios da Compesa, responsável pela região, para explicar para a gente os detalhes dos trabalhos feitos, né, sobretudo a supervisão, né, dessas tubulações, Laís, para a gente entender se é possível detectar antes, né, com alguma previsibilidade, esse tipo de incidente e fazer a substituição antes que a gente tenha o prejuízo causado às pessoas e também às vias. Antônio, bom dia, obrigado por comparecer aqui. Nós citamos 2 casos. É possível prever com antecedência que uma tubulação sofre ali com o desgaste, tem uma pressão excessiva, precisa passar por uma substituição e não apenas fazer o reparo no momento que o acidente acontece? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É muita satisfação estar aqui discutindo abastecimento de água, que é um tema muito do cotidiano da população de Caruaru, da população do Agreste. A respeito das tubulações em específico, Vitor, o que é que a Compesa vem fazendo para que perceba, né, para que tenha esse diagnóstico de forma preventiva? A Compesa, durante os últimos 6 meses, 12 meses, tem investido muito em tecnologia para identificar isso. O que é que a gente trata, né? A Compesa fez aquisições aqui para a cidade de Caruaru de mais de 150 pontos de medição de pressão. Porque o que é o vazamento do ponto de vista de engenharia? O vazamento é um excesso de pressão. É você estar com pressão a mais dentro de um tubo. Então a Compesa instalou esses 150 pontos de medição de pressão e a partir do momento que ela consegue medir isso de forma tecnológica, né, chega no celular do gerente, chega na central de controle a cada 5 minutos um chamado, a gente consegue identificar essas quedas menores. O que é importante perceber? Nos 2 vazamentos de grande porte, lá no São João da Escócia, na Rua Severino Félix dos Santos, como também na Travessa Mário Melo, no Cedro, o relato dos moradores é que em menos de 5 minutos a Compesa conseguiu fazer o desligamento e acionamento do sistema. A gente só consegue tomar uma ação tão rápida porque tem uso da tecnologia monitorando isso. São sensores que nos alertam de quanto a pressão em determinado ponto está elevado. O que é importante também a gente perceber? Caruaru tem em torno de 1.700 quilômetros de tubulação de água, né? A analogia que a gente faz, já fiz para Vitor em outras oportunidades, é você pegar de Recife, vai chegar em Afrânio e você volta. Então você cruza o estado de Pernambuco simplesmente com a tubulação que você tem dentro da cidade de Caruaru. É uma tubulação muito extensa e obviamente que durante mais de 40 anos essa tubulação não sofreu manutenção nenhuma. Muito do que a Compesa passa hoje é justamente fruto dos últimos 10 anos da falta de investimento que passou. A gente está mudando essa realidade, é uma realidade dura, mas é uma realidade que tem que ser trabalhada com seriedade. E é isso que a gente está fazendo, né? No momento oportuno aqui da entrevista, a gente pode falar dessa cronologia, dessa linha do tempo entre os anúncios, né, entre as inaugurações de adutoras do Agreste e a realidade do que passa em Caruaru. Tem um período ali turbulento, tem um período de maior crítica, justamente pela transição, né, pelos testes operacionais que você faz, mas é dentro de uma normalidade. Sistemas desse porte, da complexidade que são, é plausível esse tipo de teste e o que ocorre, a Compesa tem que agir de forma rápida. É isso que a gente se planeja, sabe? Ô, Antônio, depois que houve aquele primeiro caso lá no São João da Escócia, né, a gente teve aí um período que estava se reorganizando o abastecimento, porque afetou não só a rua, né, mas afetou o entorno ali. Só que ainda persiste algumas reclamações ali naquela localidade próxima, onde teve o primeiro estouramento de grande porte, né, com falta de abastecimento. Um exemplo é a Rua Dallas, né, que o pessoal reclama constantemente que ainda não regularizou. Eu encontrei uma pessoa esse fim de semana mesmo que disse, olha, faz um mês que eu não tenho abastecimento lá na Rua Dallas. Então, o que vocês têm feito aí para amenizar esse problema? A gente sabe que um estouramento daquele tamanho mexeu com muita coisa, né? Então, tem um tempo aí para tudo se reorganizar. O que vocês estão planejando aí, inclusive para o Cedro também, para que ruas do entorno não passem por esse problema? Pronto. Já debate pronto, tá? Aquele estouramento em específico, ele afetou não a Rua Dallas. O envolvimento da Rua Dallas é o que eu vou explicar, que é uma coisa maior que já está resolvido, que era justamente a diminuição do volume captado por Jucazinho.
tá? Em específico, a Rua Dallas teve essa situação. Na Cidade Jardim, lá na Travessa Mário Melo, naquele entorno ali entre Cedro e Cidade Jardim, aquela divisão, Rua R5, todo aquele setor, a gente já está com abastecimento desde domingo pela parte da manhã. O que é que ocorreu em Caruaru nos últimos 60 dias, né? A gente estava justamente no período de verão, dia 22 de março, o dia 20 de março encerrou o verão. 22 de dezembro a 20 de março é a estação de verão. E, consequentemente, você tem diminuição do volume das barragens que a gente opera. Aqui em Caruaru, as principais barragens, né? Há outras, mas as principais, barragem do Prata e barragem de Jucazinho. Barragem do Prata é muito constante, né? Sofre poucas variações ao longo do ano. Barragem de Jucazinho, ela já tem diminuição, até pelo porte de barragem, pela localidade onde ela está inserida. Então, o que é que ocorreu nesse período de verão? Você diminui realmente o volume da barragem. Diminuindo o volume da barragem, você diminui o volume que chegam às cidades do Agreste. O que é que a Compesa fez nesses últimos 60 dias de forma muito intensiva, né? Conversava com o Vitor em particular, tentando mostrar essas situações. O que é que a gente pensou nos últimos 60 dias? Obras emergenciais para que a gente trouxesse mais água do Rio São Francisco e dependesse menos do manancial de Jucazinho. Consequentemente, se eu trago uma água num volume maior, por um tempo maior e com constância, eu sofro menos com abastecimento. Hoje, Antônio, se a gente puder pegar uma proporção, quanto da água do abastecimento é de Jucazinho e quanto já vem do São Francisco? Hoje, zero. Jucazinho a gente não depende, desde domingo, não depende mais do sistema Jucazinho devido aos testes que fizemos. 100% da água hoje de Caruaru vem do Rio São Francisco, é isso? 900, a gente está hoje com 1.300 litros, 700 litros, praticamente 60% ali vem do Prata, os outros 40 já vêm da adutora do Agreste, que é o Rio São Francisco. Então foi isso que a Compesa fez, né? As reclamações que sofremos de falta de água durante esse período, é importante relatar que não tem tanto a ver com os estouramentos, né? Obviamente que naquelas ruas onde ocorreram, sim, mas ao entorno de Caruaru, não. O que ocorre é que a estação do Salgado responde por 40% do abastecimento da cidade de Caruaru, a estação do Petrópolis por mais 60%. Então, Jucazinho abastecia a estação do Salgado de forma exclusiva. Quando eu tenho um manancial baixando o volume, devido ao verão, devido à falta de chuva, eu tenho, obviamente, esse cenário. O que é que a Compesa fez para que agisse de forma rápida? 60 dias, muitos intensos, né? A equipe da Compesa, diversas mãos, diversas frentes de trabalho, diversos setores envolvidos, né? Ninguém consegue fazer nada só. Um apoio muito importante do governo do estado na liberação de recursos. E em 60 dias, obras de 4,5 milhões, a gente conseguiu fazer a obra do Petrópolis, Santa Rosa. A população que está nos escutando vai saber bem do que a gente está conversando ali. A gente conseguiu implantar uma adutora exclusiva do Petrópolis Santa Rosa e fez interligações do sistema adutor do Agreste no antigo sistema Jucazinho. Essas duas grandes obras permitiu você trazer mais água do Rio São Francisco e reduzir, né, no caso agora zerar a água que vem do sistema Jucazinho. O que é que isso proporciona para a população que está em casa? A gente já tem melhora do calendário. Então, por exemplo, Cidade Jardim, que a gente conversou há pouco, que foi onde teve o segundo estouramento, já está com abastecimento de água desde domingo. Obviamente que esse calendário ele ainda vai ser avançado ao longo dos dias. Progressivo, né? Exato, mas já tem ruas, aquela rua lá que a gente estava atravessando Mário Melo, que no final é a Rua Primavera, já está com água. Então, outras situações, São João da Escócia, você comentou ali da Rua Dallas. São João da Escócia também, desde domingo, já está com abastecimento de água. Salgado, parte baixa e parte alta. Rendeiras, parte baixa. Rendeiras, parte alta, vamos iniciar sexta-feira. Xique-Xique também? Xique-Xique é abastecido pelo sistema Petrópolis. Então, todo o Xique-Xique já está sendo abastecido por um outro sistema. Então, é isso que é importante a gente falar, sabe? Os estouramentos, eles foram pontuais, ocorreram pelo motivo que Vitor falou há alguns minutos atrás. Mas essa situação é que é importante, né? A gente falar do cenário. A gente estava vendo um cenário caótico, que era o cenário planejado, assim, era um cenário que a gente já vislumbrava, período de verão, não só para Pernambuco, tá? Todas as outras companhias de saneamento ao longo do país têm o seu plano verão e são planos rigorosos. Porque... Houve, inclusive, a divulgação por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, Compesa, APAC, né, no início do ano, de que seria um trimestre mais difícil. Né? Exatamente. Foi exatamente isso. E aí o que é que a Compesa pensou junto com o governo do estado lá atrás, né, em janeiro? Se a gente vai passar por um período, um trimestre muito, muito difícil, com muita escassez hídrica, o que é que a gente vai fazer? Vai esperar chover ou vai ter as obras emergenciais para que possa acelerar isso? Foi isso que a gente fez. Começamos dia 10 de janeiro, entre 10 e 15 de janeiro, as obras emergenciais. Concluímos agora, final de março,
Domingo agora teve os testes operacionais e já está tendo essa melhora, né? Tanto é que a gente pode falar aqui diversos bairros e outros tantos bairros. Amilcar Afonso, Fernando Lira, Avenida Brasil, Avenida Portugal, enfim, todos os outros sistemas que vinham sofrendo sistematicamente, agora a gente pode dizer que tem como dar continuidade ao que a gente vinha pensando até dezembro de 2024. Antônio, a gente tem um tempo um pouquinho curto, mas eu queria que você respondesse sobre a pesquisa que foi divulgada pelo PROCON, de que a Compesa é a campeã de queixas aqui em Caruaru. Inclusive, hoje a gente perguntou isso na enquete, né? A avaliação das pessoas sobre esses serviços e muita gente insatisfeita, né? Queria saber como é que é a relação da Compesa com o PROCON para dar resposta a essas demandas e se vocês trabalham com uma meta específica para baixar essa quantidade de queixas. E até mesmo se essas ações, né, que ele falou agora já vão conseguir aliviar um pouco esse quantitativo de denúncias e reclamações que são feitas. A gente teve acesso ao ranking do PROCON. Se eu não me engano, são menos de 20 reclamações lá no total. Se eu não me engano, 10 foram respondidas e as outras 10, não é que elas não foram respondidas. O cliente, né, o morador ali, ele, na visão dele, ele não foi atendido. O que é importante a gente citar? Dessas reclamações do PROCON, a maioria não é relativa à falta de água. É relativo a o morador achar que a cobrança dele é uma cobrança elevada. Então, ele vai lá e reclama. Algumas vezes o morador reclama, mas é prudente a cobrança. Tá? A gente está falando aí de uma questão comercial. Então, nem sempre o que ele está pedindo, a gente consegue acatar, porque realmente foi o que ocorreu. O que é importante a gente falar? A cidade de Caruaru e outras cidades, né, um tema muito, muito firme no debate do saneamento, no debate do abastecimento de água, as perdas comerciais que a gente tem. Então, a Compesa teve que fazer uma série de ações para perdas comerciais. Um exemplo, instalação de hidrômetro. Eu tenho que fazer essa revisão dos hidrômetros. E aí, a partir do momento que eu faço uma revisão do hidrômetro, o consumo de água pode aumentar. Talvez não aumente, mas pode aumentar. E aí, esses moradores dizem que não é justo aquele aumento, apesar de ser. E aí, eles vão lá e podem procurar o PROCON. Uma relação muito amigável com o PROCON, uma relação muito próxima. Respondemos todas as demandas do PROCON. Só que o que ocorre é isso. As 10, né, é um pouco inferior a 10 ali. Mas as 10 reclamações que não foram atendidas, às vezes elas não são atendidas não porque não houve resposta, mas é porque não há realmente como atender aquela demanda, porque é uma demanda que, para a Compesa, ela foi avaliada e foi vista como correta. Mas há uma meta de melhorar a imagem da empresa aqui em Caruaru? Claro. Como fazer isso? Com esse trabalho grande, assim, a Compesa, ela abastece o povo, então ela precisa de água, né? É o ponto básico. Né? A gente tem a frase que, assim, fazer o simples bem feito vai ajudar bastante. Então, durante um período, a gente teve, é o que a gente estava conversando há pouco, né? Você passar 10 anos sem investimentos na rede de abastecimento de água, você começa a ter realmente esse desgaste natural. O que é que pode ser feito? Mudança, né? Obras, né? Você vir com um braço estruturador. Há exatamente um ano, 4 de abril de 2024, isso é uma data muito emblemática para a gente, era inaugurado o sistema adutor do Agreste lá na cidade de Arco Verde. E você, 7 de abril, 8 de abril, como é hoje, de 2025, você fala do maior aporte de água dentro da adutora do Agreste vindo. Então, essas obras, perceba, um ano, né, para surtir um grande efeito. E isso sendo feito de forma intensa, né, sem descansar um dia. Então, para que a gente melhore, a gente precisa ter um melhor serviço. E para ter um melhor serviço, tem que ter obra estruturadora, tem que ter mais água. E é isso que a gente luta dia a dia. Né? A gente não descansa um minuto para que isso ocorra. Então, assim, essa questão da imagem tem uma relação comercial, tá? Não são reclamações de falta de água, mas como é que melhora a prestação de serviço? Você tendo líquido ali para poder fazer essa distribuição. E aí não depende só de vocês, né? Tem que rezar também para Papai do Céu mandar chuva, né? Exato. E também tem a questão do ponto de vista de obra estruturadora. Se você sabe que um manancial, como o Jucazinho, que é uma barragem local, vai sofrer com essas variações, você tem que começar a depender de um sistema que tenha uma oscilação menor, que é o sistema adutor do Agreste. Qual é o grande trunfo do governo do Estado nesse tempo? Acelerar a adutora do Agreste. A adutora do Agreste hoje ela realmente é realidade. É um projeto que vem perdurando desde 2007, mas que vem ter água na torneira do povo em 2024, 2025. Então é isso, assim, não tem receita mágica ou fórmula de sucesso. É o trabalho intenso todo dia para que tenha mais água. Entende? E para que isso ocorra, realmente dependemos de obras estruturadoras, que é o que estamos fazendo.
Antônio, muito obrigada. A gente já estourou o tempo. A gente queria falar mais, né? Dar mais voz às nossas demandas que chegaram por aqui. Mas a gente vai seguir encaminhando tudo para a sua assessoria, pela nossa produção, né? E agradecer a sua disponibilidade para estar aqui, trazendo essas orientações, né? E essa parceria que a gente vem aí sempre levando a informação para que as pessoas saibam por que não está chegando água porque vai atrasar um pouquinho. Obrigada, tá? Esse debate é importantíssimo. A gente tem que estar sempre próximo da população e os meios de comunicação são cruciais nisso, né? Vim preparado para 1 hora de entrevista. A gente queria também. Eu acreditava que ia ser 1 hora de entrevista, mas assim, fica o canal, o Vitor sempre cobra a gente, Mário também, para que a gente venha mais aqui para a rádio. Às vezes as atribuições ali do dia a dia não permitem tanto, mas a gente sempre está dando prioridade a isso. E assim, estamos abertos para um próximo debate, um debate mais longo, de horas, né, de várias perguntas de ouvinte. E a gente quer isso, esse retorno dos moradores é muito importante. É muito o que o Vitor falou. Como é que você melhora isso? Você melhora isso também estando em contato com a população. Não tem como a gente ficar atrás do balcão aguardando a resposta vir. Então, às vezes, a gente via aqui, é muito disso, né? É um canal gigantesco, via rádio, via YouTube, para que a gente tenha esse debate. Isso quem ganha é a população. Antônio Freire, gerente de negócios da Compesa, conversou conosco. Obrigado, Antônio. Até a próxima. Manhã Cidade. Entrevista.